Então, eu quero começar já falando sobre isso, diretamente falando sobre o Salmo 23, né? Se você leu lá a mensagem de hoje, né, do jejum, foi citado lá o Salmo 23, as bênçãos que vêm através desse salmo, né? E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando diz nada me faltará, está falando sobre provisão de Deus na nossa vida. A provisão de Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paz e descanso. Deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigério. Refrigera a minha alma. Direção. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esperança. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Consolo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vitória, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Cura e proteção, unges a minha cabeça com óleo, que significa que cura as feridas, o bálsamo que cura as feridas e que protege, né? Está falando de ovelhas, de pastoreio, de proteção, né? Cura e proteção, unges a minha cabeça com óleo. Abundância, e o meu cálice transborda. Segurança, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Satisfação, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. As bênçãos do Salmo 23 para a nossa vida, para a nossa casa. Isaías 43, verso 1 até o verso 3, 1a, 3a, diz assim, ó: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o meu filho. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas tem uma coisa, queridos. Esses versículos estão falando de bênçãos de Deus que vêm para nós, né? Através dessa palavra, desses versículos. Porém, nós temos que estar dentro desse contexto. Amém? Nós temos que estar dentro desse contexto. Então, aqui no Salmo 23, fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Então, quando Ele é o teu pastor, quando você ouve a voz do teu pastor, quando você permite que Ele te cure, quando você permite que Ele te guie em todas as coisas, em todos os seus caminhos, aí esses resultados virão. Senão é apenas um texto. Amém? Senão é um lindo texto, mas não tem nada a ver com a nossa vida. A gente tem que se colocar nessa posição, que somos ovelhas e que Ele é o nosso pastor e que Ele cuida de nós. Então, quando você se coloca nessa posição, aí sim, as bênçãos vêm sobre a nossa vida, porque você está dentro desse contexto, dentro dessa vivência, dentro dessa situação, quando você entende Deus como seu pastor, né? E quando você ouve a voz do seu pastor. Se não é apenas um texto. Isaías, a mesma coisa. Quando Ele é o seu Deus, quando Ele é o seu Salvador, aquele que te criou, aquele que é a razão da sua adoração, aquele pelo qual você recebeu salvação e vida eterna, aí esses resultados são verdadeiros. Porque você viu lá, no finalzinho do versículo diz o quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, é para esse contexto. Se você se encaixa
nessas duas situações, você reconhece Deus como o Senhor da sua vida, como dono, como seu Deus, como seu Criador, né? Como seu Senhor, então essas bênçãos virão sobre você. Amém? A mesma coisa quando você se coloca como ovelha, como Deus sendo o seu pastor, aquele que te guia, aquele que cuida de você. Então essas bênçãos virão. Amém? A busca pela presença. Gente, a presença de Deus é algo extraordinário. Nós temos o privilégio de sentir, de poder sentir a presença de Deus, de poder viver a presença de Deus. E como a gente sente isso? Como a gente vive isso? Mateus 6,6 diz assim: mas tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Primeira coisa, Deus está contigo, amém? Se o Senhor está contigo e Ele anseia em ter um relacionamento com você, porque Ele é o nosso Pai, a gente consegue ter um relacionamento com alguém que a gente não conversa? O relacionamento, ele é aprofundado conforme a comunicação. Sim ou não? Quando você namora, noiva, casa, acontece o fato de você nunca ter conversado e você se casar? Sim ou não? Não. A não ser aqueles casamentos arranjados, né? Que aí não é um casamento, né? Aí não é um casamento, aí é um contrato. Mas falando de relacionamento. Não dá para ter relacionamento sem comunicação. Não dá para ter conhecimento sem comunicação. Então nós precisamos nos comunicar com o nosso Deus. Nós precisamos falar com o nosso Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter anseio pela presença de Deus. Por isso, aqui fala de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus. Falar com Deus. E olha que coisa linda, gente. Deus está conosco, Ele quer relacionamento conosco. Só podemos desenvolver relacionamento quando nós nos comunicamos. Precisamos orar, falar com Deus, conhecê-lo através de experiências e através do conhecimento da palavra. É assim que a gente vai conhecer a Deus. É assim que a gente vai se relacionar com Deus. É assim que a gente vai se tornar íntimo dele. Existe um lugar em todo homem, em toda mulher, existe um lugar no ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus. E não adianta. Ele pode buscar em qualquer lugar. Nada pode preencher esse lugar, porque Deus criou esse lugar. Deus criou esse lugar, porque desde quando Deus criou o homem, o que Ele queria com o homem? Relacionamento. Todos os dias Deus ia lá para conversar com Adão. Para conversar com Adão e Eva. Então Deus criou um lugar que não pode ser preenchido por mais nada. Por nenhuma coisa, por nenhuma pessoa, por nenhum sentimento, por nenhuma riqueza, por nenhuma outra situação, por viagens, por vida profissional legal, boa, por nada. Nada pode preencher este lugar, apenas a presença de Deus. E a pessoa pode ter de tudo na vida. Se ela não tiver a presença de Deus, se ela não tiver Deus na vida dela, ela não é plena, ela não é completa. E ela pode não ter nada neste mundo, mas se ela é cheia da presença de Deus, ela tem tudo. Ela tem tudo, ela se sente plena, ela se sente completa, ela se sente realizada. Porque a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Amém, queridos? Na oração, a verdadeira comunhão não acontece quando Deus ouve aquilo que você ora. Mas quando a pessoa que ora continua orando até ser ela quem ouve a voz de Deus. Olha que coisa profunda, gente. Você começa orando, você começa falando, mas chega uma hora que você para de falar e você começa a ouvir a direção de Deus para a tua vida. Você começa a ouvir Deus na tua vida, ouvir a sua vontade, ouvir o seu propósito, ouvir os seus mistérios, ouvir o seu desejo. Conhecer profundamente, o foco muda de lugar, não é mais eu, é Ele. É o que Ele quer de mim, é o que Ele tem para mim, é o que Ele quer fazer, não é o que eu quero. O foco muda de lugar.
Você começa muitas vezes orando, pedindo por você, mas fica em silêncio e deixa Deus tratar. Deixa Deus falar com você. Porque é um outro nível de intimidade. É um outro nível de comunicação. É um outro nível de relacionamento. Quando você para de falar e começa a ouvir a voz de Deus. E começa a ser guiado por Ele. Amém, meus queridos? Quem ora deixa de ser o centro da oração e Deus toma o seu lugar. Quando nós o conhecemos, iremos falar o que Ele fala. A nossa mentalidade começa a mudar. Aquilo que era tão importante, muitas vezes não é mais. E aquilo que é importante para Deus se torna a nossa prioridade. Isso é maravilhoso, queridos. Nós começamos a ser moldados por Deus. Moldados pelo Teu Espírito. Moldados pela direção de Deus. Transformados por aquilo que Ele projetou para nós e sonhou para nós. Somos transformados. Moldados por Deus, leves, curados, e o nosso foco está em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, esse se torna o nosso foco. Quando nós começamos a ter a experiência com Deus, conhecê-lo, orando, buscando, lendo a sua palavra, lendo livros que te levam mais perto de Deus, porque não é ler qualquer coisa. Ler qualquer coisa, a letra mata, confunde, traz até informações erradas. Leia coisas que edificam, coisas que vai elevar o seu nível de conhecimento de Deus. Amém? Eu amo ler, gente. Eu amo a leitura. Quando eu pego para ler um livro, eu aprendo tanto. Eu gosto muito de rabiscar os livros, né? Eu escrevo do lado, eu passo marca-texto. Às vezes, o livro fica detonado. Eu passo marca-texto amarelo, depois cor de laranja, depois azul. E fica assim, todo rabiscado. Escrevo do lado, né? Gosto de escrever, amei, essa é para mim. Olha Deus falando, uns recadinhos para mim mesma, que quando eu leio de novo, eu falo, olha, fica ligado aqui. Isso aqui é importantíssimo. Mas a leitura é muito bom. E ler sobre Deus, ler sobre as coisas de Deus, começa a levar o seu pensamento para outro nível. Começa a levar a sua vontade para se alinhar à vontade de Deus. É maravilhoso, abre um leque na sua frente de conhecimento de Deus, de experiência com Deus. Então nós precisamos buscar isso, nós precisamos buscar a presença de Deus, amém, queridos? O caráter é transformado pela presença de Deus. Amém? O caráter é transformado pela presença de Deus. Ezequiel 36, eu não vou ler tudo porque é comprido. Se você puder ler na sua casa, seria muito bom. Mas Ezequiel 36, do verso 26 ao verso 38, depois você leia lá, do verso 26 ao verso 38. Diz assim, olha: e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração maleável. Querido, tem gente que precisa quebrantar o coração. Tem gente se achando demais. Tem gente se colocando numa situação que não é para se colocar. Tem gente dura demais. Deus está falando, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Nós estamos vivendo um tempo que está diferente, não está, queridos? As coisas estão diferentes, o céu está diferente, a terra está diferente, a sociedade está diferente, a política está diferente, os países estão diferentes, a sociedade está diferente, os conceitos estão mudando, a escola está diferente, o clima está diferente. Sim ou não? Vocês percebem também? Vocês veem quantas coisas estão acontecendo que não aconteciam antes? Nós precisamos olhar com os nossos olhos e falar, opa, as coisas estão diferentes. E muita gente ainda está com o coração endurecido. Mas quando você entra na presença de Deus e fala, Deus, me quebranta. Deus, fala comigo, me transforma. Deus, me molda, faz de novo. Faz de novo, quebra e faz de novo. Transforma o meu eu. Tira
os sofismas, os conceitos errados, desconstrói tudo que eu construí de errado, do jeito errado até agora. Eu gosto dessa palavra, queridos, ela é forte. Desconstruir aquilo que foi construído durante muito tempo. Às vezes a gente tem umas construções, umas paredes, uns conceitos, uns sofismas na nossa mente que a gente não quebra. E se a gente não quebra, a gente não vai viver o propósito de Deus na nossa vida. A gente endurece o coração. E quando você está na presença de Deus de verdade, você fala: Deus, quebranta meu coração. Essa é uma oração que a gente tem que fazer todo dia, né? Deus, quebranta meu coração. Que eu possa ver as coisas como o Senhor vê. Que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer. Quando a gente faz isso, nosso caráter começa a ser transformado pela presença de Deus. Amém, meus queridos? Um novo coração. Aí você leu nos outros versículos: porém dentro de vós o meu espírito, o espírito de Deus em nós. Aí fala de tantas coisas, eu vou ler aqui para vocês. O caráter transformado pela presença de Deus dá um novo coração. O espírito de Deus em nós nos traz restituição, libertação e proteção, uma vida frutífera, arrependimento dos pecados, um caráter santo, a colheita, restauração, multiplicação e um rebanho santificado. Isso está relatado em Ezequiel 36, do verso 26 ao verso 38. Vocês estão com uma cara assim, mas o que será que está escrito lá? Vamos ler então? Eu vou ler aqui rapidinho, tá bom? Mas olha que coisa linda, queridos. Isso daqui são os benefícios de Deus quando você entra na presença dele e você permite que o seu caráter seja transformado. Aí ele fala aqui, ó: e dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração transformado. O Espírito de Deus em nós, no verso 27, diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 3, restituição. E no verso 28, e habitareis na terra que eu te dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Libertação e proteção, ó, verso 29. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Uma vida frutífera, ó, verso 30. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Arrependimento dos pecados, verso 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. 33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificadas os lugares devastados. Ele vai trazer um caráter santo, purificado. Aí vem a colheita, e a terra assolada será lavrada. Em lugar de assolados os olhos de todos os que passavam, ela será frutífera. Amém? Restauração. Verso 35. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Foram transformadas. Por causa do quê? Da presença de Deus. Por causa da mudança no caráter. Deus muda o nosso jeito de pensar e traz benefício para a nossa terra. Amém? E aí no verso 36 diz: então saberão os gentios que tiveram ficado ao redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades que foram antes destruídas e plantado o que estava devastado, onde não tinha mais nada, foi plantado ali sementes. Eu, o Senhor, o disse e o farei.
Multiplicação, verso 37. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lhe faça multiplicar-lhes-ei os homens como um rebanho. O Senhor vai multiplicar, amém? E o 11º ponto, um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Então aqui, gente, está falando de rebanhos, de terra, de muros, tal, mas nós estamos falando da nossa vida. Deus vai restituir, Deus vai destruir, construir de novo. Deus vai colocar árvore frutífera ali onde era tudo seco. Deus vai fazer as coisas mudarem na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Deus vai fazer com que o nosso caráter seja transformado. E as bênçãos virão através disso, amém? Oh, queridos, nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos nos tornar apaixonados pela presença de Deus, por entrar em sua presença, por viver intensamente o seu reino, por fazer e viver e ser o que Ele deseja. Amém? Até quando? Até que nada mais importe. Eu estava falando sobre esse livro outro dia com uma pessoa. Fui na cidade, comprei um outro porque eu emprestei não sei para quem, que não me devolveu. Então já fica a dica, se você está com meu livro. Você está com meu livro, devolva. Porque eu comprei outro, né? Comprei 2, já dei um de presente. Comprei outro, já tinha lido esse livro, que é maravilhoso, né? Do pastor Luciano Subirá. Que eu amo a vida dele, eu amo a maneira como ele escreve, eu amo a maneira como ele prega, né? Ele é um homem de Deus. E eu não sabia que eu ia pregar hoje, mas quando eu fui ver o tema de hoje, o pastor falou para mim pregar hoje, e quando eu fui ver o tema de hoje, eu falei, é coisa de Deus. Só pode ser de Deus, porque eu amo falar sobre a presença de Deus, e eu já li esse livro, estava falando sobre esse livro com uma pessoa, e hoje veio esse tema sobre a presença de Deus. Olha como Deus é tremendo, né? E eu queria ler um pedacinho desse livro. Ele começa a dar uma introdução aqui. Ele fala que ele estava fazendo muitos jejuns, lendo a Bíblia constantemente com uma leitura dinâmica para ler a Bíblia em cada 3 meses, 4 meses, ler a Bíblia inteira. E ele então estava focado em ler, orar, fazer jejum, ler, orar, fazer jejum, ler, orar, fazer jejum. E ele estava muito assim, não fazia mais nada, né? Buscando a Deus, orando e cumprindo com um calendário, com uma agenda, né? De ter que ler tantos capítulos por dia, de ter que orar tanto tempo, de ter que jejuar 40 dias, ter que jejuar tantos dias. E isso é muito bom. Isso não é ruim, isso é muito bom. Mas ele diz aqui que teve uma reunião, né? Teve uma reunião lá de pessoas da igreja e que o Espírito Santo falou com ele. E eles ministraram ali arrependimento. E ele pegou e falou assim, aqui ó, se nada do que eu fiz até agora, em todo este tempo de devoção e consagração, foi bom, quando é que será bom o suficiente para ti? Porque ele conta aqui a história que o Espírito Santo começou a ministrar na vida dele sobre ir além. E ele pegou e fez esse questionamento. Quanto é bom? Quando será o suficiente para ti? Quando chegarei ao ponto de realmente te agradar? O que esperas de mim? Qual é a intensidade com que eu devo buscar? Até onde eu devo chegar? E ele orando e falando isso com o Espírito Santo. Porque eu estou buscando tanto, não está bom, até onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E aí ele fala que o Espírito Santo tocou na vida dele, falou com ele assim, de maneira doce e amorosa, como o Espírito Santo falou comigo naquela noite, foi inesquecível. A primeira frase que eu ouvi como resposta à minha indagação tornou-se o título deste capítulo e também deste livro.
Até quando? Até que nada mais importe. E aí ele diz assim, ó, recordo-me de ter sido envolvido num amor intenso que faltam-me palavras para explicar. A voz doce do Espírito Santo parecia sussurrar em meu íntimo. Eu não estou acusando você de nada. Eu o amo de uma forma que você não consegue entender. Eu desejo comunhão e intimidade contigo numa dimensão que vai além da sua compreensão. Mas o seu conceito de busca está equivocado e mantendo-o distante de mim. Não estou interessado em sua performance de busca. O que realmente eu quero é o seu coração. Quero que você me deseje a ponto de todas as outras coisas perderem a sua importância e tornarem-se desinteressantes. Sabe o que Deus quer, querido? Ele quer que você o ame de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Ele quer ser prioridade na sua vida. Ele não está interessado na performance. Ele não está interessado em quantas horas. Ele não está interessado em quantidade. Ele está interessado no seu coração. Ele quer ser prioridade. Até que as outras coisas se tornem menos interessantes do que estar na presença de Deus. Tudo tem o seu lugar. Mas a presença de Deus tem que ser primeiro lugar na nossa vida. Nada mais pode importar mais do que a presença de Deus na nossa vida. Uma vez que nós entendemos que sem Deus nós não somos nada, não podemos nada, não vivemos nada, tudo depende dele, amém? Então eu vou falar aqui para terminar, até que nada mais importa. Esse é o ponto, ter Deus em primeiro lugar, ele ter todo o seu coração. Me lembrei agora, né, de um pastor que eu estava vendo esses dias na internet. Ele estava com uma garrafa de água, vocês viram? 1,5 litro de água. E ele abre e fala, aqui nessa garrafa de água tem 1,5 litro de água, aproximadamente 30 mil gotas de água. 30 mil gotas de água nessa garrafa. Aí ele pega uma seringuinha e ele fala assim, esse líquido tem água da sarjeta, tem água do esgoto da minha casa. Eu peguei lá no esgoto da minha casa. Aí ele abre a garrafa e coloca uma gota do esgoto da casa dele na água limpa, na água mineral, na água purificada. Ele coloca uma gota. E aí ele diz assim, você quer beber? Mas tem 30 mil gotas de água pura. Mas tem uma gota do esgoto da sarjeta. Você quer beber? Você beberia? Sim ou não? Não, né? Deus quer o nosso coração inteiro. Amém? Amém, queridos? Deus não quer nada contaminando o seu coração. Tudo que vier a contaminar o seu coração, você precisa lançar fora. Você precisa tirar, querido. Deus quer o seu coração inteiro. Deus quer o seu coração purificado. Livre do pecado, do embaraço, de coisas que estão tirando você do foco. Amém? Até que nada mais importe. É mergulhar de cabeça na vida com Deus. É se envolver, é pertencer, é colocá-lo em primeiro lugar, entendendo que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é do Senhor, querido. Romanos 11:36 diz que tudo vem dele, é por ele e é para ele. Deus espera que o busquemos com todo o nosso entendimento, que nós o amemos de todo o nosso coração. Amém? Que nós possamos amar ao Senhor e ter um relacionamento com ele, trazendo Deus como prioridade, absoluta prioridade nas nossas vidas. Amém? Até que nada mais importe. Como temos tratado a presença de Deus? Como nós temos tratado a presença de Deus? Será que nós temos valorizado de verdade o privilégio que nós temos de falar com Deus todos os dias? A gente está tão ocupado às vezes com tantas coisas, né? Mas será que a gente tem
colocado Deus em primeiro lugar? Será que a gente tem priorizado estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, cultuar juntos como igreja? Será que a gente tem colocado isso como prioridade? Oh, meus queridos, nós precisamos aprender a priorizar a presença de Deus. Que coisa linda. Falar com Deus, ser filho, o privilégio que nós temos de ser filhos, de tê-lo como nosso pastor, nosso Deus, nosso Salvador. Será que a gente tem valorizado isso? Será que a gente tem entendido o que significa isso no nosso dia a dia? Fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Deuteronômio 6,5 diz assim: ame ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Queridos, eu creio num novo mover de Deus que está chegando. Eu creio nisso. Porque se as coisas estão tomando uma proporção tão difíceis, Deus também está derramando algo novo. Porque a igreja precisa se fortalecer. A igreja precisa olhar para o alto, saber que Jesus está voltando. Amém? Opa! Olha, poder isso, hein? Som. Jesus está voltando. E nós precisamos, queridos, estar vendo as coisas nitidamente. Hoje é tempo de oportunidade. Existe um novo mover chegando. Deus está mandando uma nova unção. Um tempo de restauração. A terra está cheia da glória de Deus. Quem quer viver isso? Quem quer viver isso? Eu quero viver isso. Ser totalmente embriagado pela presença de Deus. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Olha que comparação interessante. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que significa isso? Quem está embriagado está sob efeito do álcool. Ele é dominado por ele, está sendo controlado por ele. Ele perde a noção do que faz, ele perde a noção do que fala. Mas ser cheios do Espírito Santo, ser controlado por ele, é exatamente isso. É você ser dirigido pelos efeitos do Espírito Santo em você. Não sou mais eu, é ele quem vive. Amém? É ser guiado por ele, é ser guiado pelos efeitos do Espírito Santo em nós, é exalar o amor de Deus. É viver o reino de Deus, é manifestar a glória de Deus, é buscar intensamente a presença de Deus, até que nada mais importe. É ser cheio do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, porque a pessoa ela perde o domínio de si mesma. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te leva a conhecer mais a Deus, te leva a ser ousado, te leva a ser cheio do poder de Deus, te leva a buscar a perfeita vontade de Deus, te leva a fazer coisas específicas muitas vezes, a falar, a orar por alguém. O Espírito Santo governa a sua vida quando você está cheio da presença de Deus. Amém, meus queridos? E isso é o que nós precisamos buscar. A presença de Deus faz toda a diferença. E como nós precisamos, queridos, entender isso e priorizar isso. Como nós precisamos valorizar isso. Hoje é o tempo de buscar a face do Senhor. Hoje é o tempo de buscar a presença de Deus. Hoje é o tempo de você viver uma nova história. Não é amanhã, não é a semana que vem, é agora. Você precisa entender que sem Deus na tua vida você não é nada. E se você está vivo, você passou pela pandemia e não morreu, você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus ainda quer tratar com você. Deus ainda quer se manifestar a você. Deus deseja ter relacionamento com os seus filhos. Nós precisamos nos envolver com Deus, com o Deus da obra, com o Deus do reino. Nós não podemos só nos envolver com as coisas do reino, né? Estar aqui é muito bom, trabalhar no reino de Deus é maravilhoso, vir nos cultos é maravilhoso, ter amizade com as pessoas é muito bom, mas nada disso substitui relacionamento com Deus.